No nome do Senhor. Apesar de que das dificuldades, que nos têm sido impostas, até como objetivo de nos calar, mas o nosso Deus tem nos dado estratégia para nós continuarmos falando da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Queria convidar a todos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, do livro de Mateus. Nós vamos ler só alguns versículos inicialmente, e depois a gente usa outros desse capítulo e do capítulo 25 para nós meditarmos nessa noite, O tema que foi pedido para que a gente ministre nessa noite é a vinda do Filho do Homem e a necessidade de vigilância. Mateus 24, vamos ler a partir do 36. Depois a gente volta e lê mais outras passagens desse capítulo. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos pedir a direção do Senhor sobre essa palavra. Pai querido, Senhor querido, Deus de toda a glória, o Senhor sabe a necessidade de cada um que está neste momento, nos ouvindo através dessa live, de cada um que está aqui na tua casa, que veio ouvir uma palavra da parte do Senhor. Deus misericordioso, direciona com teu Santo Espírito tudo o que vai ser dito, que seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso despertamento, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua direção, que o Senhor conduza tudo o que vai ser falado, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia do nosso coração, da nossa mente, para ouvir e guardar a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, falar sobre a vinda do Filho do Homem em dias como esse que nós estamos vivendo é um tema, vamos dizer assim, que não é muito fácil, porque as pessoas elas querem ouvir falar de vitória, de você vai ser abençoado, você vai receber vitória, Você vai chegar lá, você vai conseguir. E uma vez, eu sei que ela não disse por mal, mas uma vez uma irmã disse: tá certo, pregadora dos carões? E eu disse: meu Deus, eu nem sou pregadora e nem gosto de dar carão em ninguém, E eu fiquei triste e pensativa, porque é que colocam essas coisas para me falar, Porque que escolhe esses temas. Mas aí eu conversando com Deus, Ele disse que aqui na terra a gente tem que fazer o que Ele manda. E dizer o que Ele quer que a gente diga, e não aquilo que nos agrada e aquilo que afaga o nosso ego. Aquilo que vai fazer com que as pessoas nos aplaudam. Porque muitas vezes
nós somos detestados por causa daquilo que nós falamos. Mas se nós estamos sendo perseguidos, detestados, odiados, caluniados por amor do Evangelho, glórias a Deus por isso, e vamos seguindo em frente. Mas vindo para a palavra, que é o que nos interessa, a vinda do Filho do Homem e a necessidade de vigilância. Irmãos, nós estamos vivendo em dias tão difíceis que eu queria inicialmente perguntar: você, servo do Senhor, você que confessa o nome do Senhor Jesus, você crê ainda nessa vinda? Porque muitos estão vivendo um evangelho tão de fachada, um evangelho tão superficial, que parece que não crê que essa vinda de Jesus Cristo para arrebatar a igreja seja real. Né? O que a gente pensa quando a gente vê certos comportamentos, certas condutas, será que essa pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, que diz que serve ao Senhor, que diz que Deus é o Senhor da sua vida, crê que esse arrebatamento vai acontecer? Aí lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se você crê que Deus existe, se você crê que Ele mandou o seu Filho Jesus ao mundo, se você aceitou esse evangelho, não tem como você não acreditar de que essa vinda é real. E não tem como você não parar para pensar sua conduta, sua forma de viver de acordo com essa vinda que é eminente e que é certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é só uma coisa que nós estamos dizendo porque nós gostamos de dizer para assombrar ninguém. Eu me lembro que quando a gente era criança na igreja, né, que pregava sobre o arrebatamento, e aí teve algumas profecias de fim de mundo, né? A gente ficava aterrorizado. A gente não tinha maturidade, né, espiritual e nem emocional para ouvir. A gente ficava aterrorizado. Mas depois, com o conhecimento da palavra, com o amadurecimento espiritual, o amadurecimento psicológico, a gente começou a entender que não era para amedrontar, aquela palavra era para nos prevenir, para nos advertir, para nos levar a uma conduta de vida, olhando para o alto e esperando essa vinda que é certa, que é eminente e que ninguém sabe quando é que vai acontecer. Aí a gente vê lá no livro de Atos, meus irmãos, quando Jesus foi assunto aos céus, né, lá no livro de Atos, vai ter uma passagem que nos outros evangelhos não vai citar exatamente desse jeito. Lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 9, quando Jesus foi ser assunto aos céus, vai ter uma passagem no versículo 9 do capítulo 1 de Atos que diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então nós não estamos dizendo isso porque a gente quer dizer, porque a gente acha, porque a gente acredita, não é. Porque a palavra de Deus diz, e essa palavra é fiel e verdadeira. Então nós cremos, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Aleluia. Lá em João, o próprio Jesus falando aos discípulos, lá em João, no capítulo 1, aliás, no capítulo 14 de João, versículo 1, Jesus falando aos discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus estava falando de quê? Estava falando que ele ia, mas que ele ia voltar. Então a vinda do Filho do Homem não é um fato imaginário.
Não é um mito, não é uma lenda. É uma realidade. E aí, meus irmãos, o que é que diz lá em 1 Coríntios 1:18? Que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então você vai falar da vinda de Jesus para as pessoas, elas acham que você é louco. Elas acham que você está perturbado, né? Quando você tem um certo nível de estudo, você é até questionado. Mas você é tão inteligente, como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Como é que você se deixa levar por uma coisa dessa? Aí é o que diz, né? Que Deus irá aniquilar a sabedoria dos sábios e dos inteligentes, né? Através daquilo que Ele quer, porque Ele é soberano em todas as coisas. Porque a sua loucura é mais sábia do que a nossa sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é loucura, parece loucura, mas vai acontecer, mas vai se concretizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é quem diz, e a palavra de Deus não vai ser nenhum tio, nem uma vírgula dela vai deixar de ser cumprida. E assim eu creio, louvado seja o nome do Senhor. E quando é que será? Já que você está tão certa, já que está dizendo aí tão certo de que essa vinda do Filho do Homem é certa, é real, vai acontecer, quando é que será? Aí nós temos o texto da leitura, né? No versículo 36, que foi o que a gente começou, que diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então eu não posso assegurar qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, mas eu posso assegurar porque a palavra diz que vai acontecer, então eu posso assegurar que é real e que vai acontecer. Um pouco antes, no versículo 27, vai dizer assim: porque assim como um relâmpago, no 27 do capítulo 24 de Mateus, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então vai ser, ninguém sabe quando, e vai ser de repente. E aí quem não estiver preparado para subir, fica. Simples assim. Irmãos, e aí é onde eu digo que não dá mais para viver um evangelho de fachada. E aí é onde eu digo que não dá mais para dizer que crê em Jesus e que crê na sua palavra e não viver com os olhos fitos no céu, esperando a vinda do Filho do Homem. Não dá. Não dá para se iludir com as coisas aqui da terra. Não dá mais para ficar se misturando, perdendo tempo com baboseiras aqui da terra. Sabe, porque as pessoas estão tão interessadas em ficar aqui, elas estão tão apegadas às coisas daqui, que elas ficam tão envolvidas com aquilo que elas estão vivendo aqui, que elas não se lembram de uma eternidade que é garantida para aqueles que esperam, para aqueles que confiam, para aqueles que creem. Uma eternidade que é real e que um dia vai se concretizar. E quando você se perde olhando para as coisas daqui, você não consegue viver as bênçãos, desfrutar das bênçãos, de esperar por essa eternidade. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da misericórdia de Deus. Ele mandou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Lá em João capítulo 1 e versículo 11... uma parte do versículo 12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, ele lhe deu o poder de ser chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, pela lei, nós não tínhamos direito, mas Jesus Cristo veio e o véu se rasgou, a porta da graça se escancarou e nós, pela fé, podemos entrar por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Nós que não estávamos eleitos, nós não estávamos contados, o Senhor, que é misericordioso, nos deu a oportunidade, aleluia, de nos achegarmos a Ele. Então nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas quando Jesus vier, quando Ele voltar, naquele dia que a gente não sabe a hora, que a gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer, essa porta da graça se fechará. Pode ser agora. Eu posso não terminar de dizer essas palavras que eu programei dizer
Pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a alguns dias, eu não sei. Sei que nós temos que viver na expectativa de que esse arrebatamento, de que essa volta seja agora. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. Porque depois, irmãos, que essa porta se fechar, aí não vai ter mais a graça e a misericórdia como nós estamos vendo agora. A gente encontra essas dificuldades que a gente está encontrando para se reunir. A gente encontra essas dificuldades que a gente encontra para estar junto, para pregar o evangelho. E a gente acha que é muita coisa. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente lê, a gente vê que isso aí não é nada. Só os princípios das dores. Quem já teve algum filho aqui, normal, ou já ouviu falar, que as dores começam devagar e vão aumentando até aquela que está grávida da luz. Então, esses princípios das dores é o nosso Deus misericordioso dizendo: ei, eu estou voltando. Eu vou mandar esses sinais, esses avisos para dizer: deixa de viver ligado às coisas da terra, porque você é apenas um peregrino aqui, você está apenas de passagem. O seu lugar não é aqui, você não é daqui. Você tem que viver na expectativa da minha volta para viver uma eternidade comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A porta da graça vai se fechar. Quando a gente lê lá em Daniel, no capítulo 9, e o versículo 24 de Daniel, ele vai falar das 70 semanas. É um texto um pouco complicado, mas eu vou ler só para a gente entender essa questão da porta da graça que vai se fechar, né? Ele vai dizer em Daniel vai dizer lá no capítulo 9, versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, dissolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele estava falando aí do povo, né, de Israel. Essas 70 semanas para a restauração total. E aí quando você conta 7 semanas com 62, você tem 69 e fica faltando uma para as 70. Quando você lê aqui, você vê que ele diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, porque era uma profecia futura, né? Aí você conta 62 com as outras que já tinham passado, e você vê 69 semanas. E cadê a última? Quando é que vai acontecer? Esse parêntese aí é o tempo da graça. Esse parêntese aí para poder vir o fim, para poder Jesus voltar, para poder tudo ser restituído, para que se unja o santo dos santos, para que ele ocupe o seu lugar que é por direito, para que o inimigo seja derrotado e lançado no lago de fogo ardente, para que nós possamos chegar a viver a eternidade com Deus. Foi preciso abrir esse parênteses, para que todos fossem alcançados. Já que Israel rejeitou a salvação de Deus, ele estendeu a sua salvação a toda a humanidade. Mas é uma porta aberta que muitos não querem entrar por ela, que muitos não querem, porque é uma porta estreita, é um caminho espinhoso, mas ela está aberta até o dia que Deus disser assim: pronto, vá
buscar os meus escolhidos. E aí, nesse dia, essa porta vai se fechar. E quais são os sinais, meus irmãos? Quais são os sinais que vão acontecer? Nós não vamos dizer todos, mas vamos dizer só alguns para a gente se situar aqui no que a gente está vivendo agora, nesse momento. Lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 5 até o versículo 11, vai dizer assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vedes que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, tudo isso que a gente está vivendo, lá no livro de Lucas, ele vai falar de pestes, né? Ele vai falar de pestes, de doenças, ele vai acrescentar, é o mesmo texto, só que com outras palavras. E eu acho interessante nesse texto de Lucas, se vocês quiserem conferir aí, que eu não vou ler, vou só citar Lucas 21, do 9 ao 13, vai ser praticamente esse de Mateus 24, do 5 ao 11. Esse aí de Lucas 21, do 9 ao 13, no 13 ele vai dizer assim: isso vos acontecerá para que deis testemunho. Sabe por que a gente ainda vai estar aqui passando por isso? Para que nós possamos dar testemunho. Porque não é só dizer que crê e pronto, não. Tem que mostrar a fé pelas obras. Tem que viver aquilo que se prega. Por isso que a igreja não vai ser arrebatada agora. Por isso que a gente ainda vai passar por essas dores. Por isso que a gente ainda vai viver esses sinais. Porque nós precisamos dar testemunho daquilo que nós dizemos que cremos. Não é assim, sem passar por nada. A própria palavra de Deus diz que o reino do céu é conquistado com esforço. A própria palavra diz que a porta é estreita. A própria palavra diz que o caminho é espinhoso. Mas a gente fica dizendo, venha Jesus, venha buscar, porque a gente não quer passar por nada. Mas é preciso que passes por isso para que deis testemunho. A vinda é certa, acontecerá, mas nós temos que passar pelas dores. Os princípios das dores nós vamos viver ainda. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que quando Ele quiser cumprir essa última semana, quando Ele for fechar a porta da graça, Ele vai mandar o seu Filho vir nos arrebatar. E aí quando esse povo sair da terra, e aí quem está me ouvindo que não crê nesse evangelho, nesse dia vai se lembrar que ouviu essa palavra. Porque nós vamos estar na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E os que estiverem aqui vão estar em grande tribulação. Mas vai haver um jeito que vão tentar dar nas coisas. Vai aparecer um que vai parecer que vai endireitar as coisas. Esse será o anticristo. E aí é o versículo que a gente leu lá de Daniel. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa semana vocês entendam os 7 anos de tribulação. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, vai as coisas se endireitar. Mas quando passar esse período, aí ele vai se sentar no templo. Ele vai profanar o templo. Ele vai mostrar quem ele é.
E aí, todas aquelas coisas que fala lá no livro de Apocalipse, todos aqueles sinais tremendos e terríveis vão ser vivenciados por aqueles que não aceitaram o Evangelho, por aqueles que não escolheram estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, por aqueles que viveram aqui na terra, sabendo que Jesus era real, sabendo que o Evangelho era verdadeiro, mas viveram aqui na terra com os olhos fitos aqui na terra. Mas se esqueceram das coisas celestes. Se esqueceram das coisas do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Infelizmente, a vontade de Deus não é que ninguém se perca. Nós não estamos pregando isso para querer dizer, olha, vai ser bem feito. Para que você não acreditou? Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que a porta ainda está aberta. Que essa vinda vai acontecer, que ela é real. E que você precisa deixar de olhar para as coisas daqui. Você precisa deixar de dar lugar à sua carne, de escolher as coisas que só fazem bem, só satisfazem a sua carne, e escolher aceitar Jesus. E aqueles que já aceitaram, escolher viver a palavra com toda intensidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Timóteos, no capítulo 3 de 2 Timóteos, versículo 1 até o 5, vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, mais sinais. Nos últimos dias, que são esses que nós estamos vivendo, você vai entender, porque a palavra vai ser clara. Teremos tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, sendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Tudo isso nós estamos vendo. Tudo isso, todas essas personalidades aumentando essa quantidade de sentimentos, essa quantidade de comportamento. Por quê? Porque está se aproximando o fim. Isso são os sinais. Os sinais de que Jesus está voltando. Por que não? A gente quer que tenha jeito. Muita gente diz, mas ainda tem jeito, mas ainda tem esperança. A esperança é Cristo. A esperança é se entregar para Ele. A esperança é colocar os olhos fitos na eternidade, porque aqui as coisas só tendem a piorar. Isso não é pessimismo, meus amados. Isso não é pessimismo, não. Isso é cumprimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus diz que isso vai ter que acontecer para poder vir o fim. São os sinais. E nós não podemos estar incluídos em nenhum desses tipos aqui, que são descritos aqui em 2 Timóteos do 1 até o 5. Nós não podemos estar descritos em nenhum desses tipos. Por quê? Porque nós queremos estar preparados para o dia em que Ele voltar, nós subirmos com Ele. Então nós não podemos ser nenhum desses daqui. Nós não podemos ser avarentos, não podemos ser jactanciosos, nem arrogantes, nem blasfemadores, nem desobedientes dos pais, nem ingratos, nem irreverentes, nem desafeiçoados, nem implacáveis, nem caluniadores, nem sem domínio próprio, nem cruéis, nem inimigos do bem. Nós não podemos. Não podemos nos emplacar, não podemos nos deixar misturar. Às vezes as pessoas, elas vão olhar torto para você porque você serve a Jesus. Elas vão te odiar e te detestar simplesmente porque você é diferente. E vão dizer, mas como é besta, mas como é idiota, mas quer ser mais do que os outros. Mas não é porque a gente quer ser mais do que os outros, é porque a gente quer ser do jeito que Jesus quer que a gente seja. Do jeito que Ele programou para que nós fôssemos, do jeito que Ele, quando fez o homem lá no jardim do Éden, colocou ele lá, Ele tinha planejado que fosse. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não vamos conseguir, claro que não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós temos que tentar fazer o melhor que nós podemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a vinda é real. Quando vai ser? Ninguém sabe. Nós estamos com a porta da graça aberta, mas um dia ela vai se fechar. Quais são os sinais? Nós já estamos vendo. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo é um sinal de que Jesus Cristo está voltando. É um ei de Deus para nós que dizemos servir a Cristo. É um ei, eu estou voltando. Se prepara a igreja.
É um ei de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas você ligar uma coisa dessa, é o que eu digo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? É loucura para os que perecem. Quando a gente sai de casa para vir para cá, pregar nessas lives, ou estar aqui nessas lives, a gente é apontado, a gente é criticado. Mas o que importa é obedecer a Deus ou aos homens. Ele disse: se tu te calares até as pedras, se eu me calar, ele levanta outra para falar. Porque a palavra vai ser pregada, porque é preciso que ela seja pregada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu não sou ninguém, sou apenas um vaso que me deixo nas mãos do Senhor para que Ele faça de mim o que Ele quiser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De mim mesmo eu não tenho condições. Não tenho condições. Eu estava dizendo a Ele hoje: Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho condições, Pai. Mas Ele diz: fala. E eu estou aqui. Aleluia. Como será na vinda do Filho do Homem? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, aleluia, e ressoada a trombeta de Deus, glórias a Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aqui nós passaremos por tribulação, sim. Aqui nós teremos que viver esses princípios de dores, sim. Mas nós estamos olhando para o alto, porque nós confiamos que de lá o nosso Salvador virá nos buscar. E Ele disse que vem buscar um povo seu, santo, separado de boas obras. Ele não disse que vem buscar os que estão aí de qualquer jeito. E aí, meus amados irmãos, lá em Malaquias, ele vai dizer lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando é que vai ser visto isso? Naquele dia. Naquele dia. Aí sim, você que ouviu muitas vezes dizerem que você era besta, que você estava querendo ser melhor e querendo ser mais do que os outros, porque você estava vivendo esse evangelho. Porque não precisa ser tão certinho assim. Porque você quer ser muito certinho. Porque você quer ser mais do que os outros nesse dia. Nesse dia, aqueles que viveram a palavra, aqueles que se esforçaram para fazer a vontade de Deus, aqueles que se negaram a si mesmo, nesse dia vai se ver a diferença entre eles e aqueles que viveram de qualquer jeito, desordenadamente nesse mundo. E aí a última coisa que eu quero falar é que nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. E aí nós temos que procurar não só ter azeite, mas ter azeite de reserva. Se lembra de Mateus, capítulo 25 de Mateus, um pouco depois da leitura que a gente leu, lembra o que fala? Fala da parábola das 10 virgens. Elas todas estavam esperando. Elas todas tinham azeite, mas só 5 tinham azeite de reserva. E foram as que tinham azeite de reserva que subiram e as outras ficaram. Elas estavam todas esperando pelo noivo. Todas elas cochilaram. Mas quando o noivo voltou, só 5 delas tinham azeite de reserva. Esse azeite de reserva é a busca constante pela presença de Deus. Esse azeite de reserva é não desistir de fazer a vontade de Deus. É não desistir de fazer a diferença nesse mundo. É não se desistir de se negar a si mesmo. E de se colocar sob, debaixo do poderio, da autoridade de Deus para obedecê-lo como Senhor da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Vigia, crente. Esteja atento, crente, porque não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de viver um evangelho de fachada, não é mais tempo de se apegar às coisas aqui da terra com amor, com desejo de ficar aqui, com apego nessas coisas daqui, porque elas são passageiras. Aquilo que é eterno é o nosso Pai que vem nos buscar. Aquilo que é eterno é a eternidade lá no céu, é aquilo que nós devemos nos apegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquelas
das virgens que vocês vão ler aí no capítulo 25, até o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 25 de Mateus, você vai ver tudo isso que eu estou dizendo, que é essa parábola das virgens. Elas estavam esperando, todas elas dormiram, mas 5 delas, quando o noivo chegou, que o noivo é a representação de Jesus na sua volta, elas tinham azeite de reserva. E as outras disseram: dá um pouquinho do teu azeite, dá um pouquinho. Não, porque vai faltar para nós. Vai faltar para nós. Vá comprar. A porta da graça se fechou. E quando elas voltaram com o azeite que bateram, não teve mais jeito. A porta não se abriu. Meus amados, eu digo assim: quantas pessoas, aleluia, infelizmente, vão ter que passar por esse momento de grande tribulação, porque não estão preocupados, não estão atentos, não estão vigilantes. Lá em Lucas, no capítulo 21, e versículo 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da euforia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Que texto maravilhoso, que nos adverte, que nos aconselha, que nos ajuda a entender que não é porque nós somos melhores. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem que haver vigilância. Ninguém aqui é super crente. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a cair. Por isso que nós temos que entender que é preciso haver essa vigilância. E esse comportamento que é descrito aí em Lucas 21, e 34 ao 36, é um comportamento abençoado. Um conselho grandioso de Deus. Por quê? Porque Ele nos adverte. Não deixe que o seu coração se apegue aqui das coisas da terra. Não deixe que ele se embriague com as coisas daqui. Ore para que você possa estar em pé na presença do Senhor no dia da vinda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que você tenha azeite de reserva. E aí muita gente vai dizer: mas por que é que Jesus está demorando tanto? Ele está demorando demais desse jeito, ninguém vai conseguir aguentar. As coisas estão cada dia pior, a iniquidade cada dia se alastrando mais. Como é que a gente vai suportar tudo isso? Aí eu vou dizer para vocês, sabe por que é que ele está aos nossos olhos tardando, demorando? Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa que Ele nos diz. E Ele vai continuar dizendo: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepido e estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo passará, tudo se acabará. Todas as coisas que todos os homens tanto pelejaram para construir, tudo se desfará. E aquilo que permanecerá será a eternidade. Aleluia. E aí muitos não estão com os olhos fitos na eternidade. E aí no versículo 14 desse mesmo capítulo 3 de 2 Pedro vai dizer: por esta razão, pois, amados, esperando
estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Olha aí que palavra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. E lá em Apocalipse, no versículo 22 de Apocalipse, no capítulo 22, aliás, de Apocalipse, no versículo 12, diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Então a vinda do Senhor é certa. Quando acontecerá, ninguém sabe. Que nós devemos viver preparados e vigilantes, porque ninguém por si mesmo tem condição de estar em pé até o dia do Senhor, mas pela sua graça, misericórdia, pela persistência de estar sob o seu domínio, sob o seu poder, debaixo da sua mão, entregues a Ele, é que nós conseguiremos chegar até lá e subir com Ele no arrebatamento. Amém, Jesus.